vazio, ele apresenta um formato cilíndrico e ele pode ser composto pelas paredes anterior, posterior, pequena e grande curvaturas, e as paredes são compostas por mucosa, submucosa, muscular e seróide. Ele pode ser dividido em 4 regiões, que a gente conhece como cardio, fundo, corpo e antropiloro. Sendo que algumas pessoas, elas até interpretam o piloro como dividido em 3 outras regiões: o antro, o canal pilórico e o esfíncter pilórico, onde o antro seria aquela região que vai fazer a comunicação do corpo gástrico com o piloro propriamente dito, o canal pilórico, e seria aquela região mais dilatada, né, mais ampla. O canal pilórico seria a região mais afunilada, que seria bem no final mesmo do piloro, e o esfíncter pilórico seria um esfíncter, como o próprio nome diz, constituído de musculatura lisa, que ele seria responsável por fazer a contração e pelo esvaziamento gástrico, né? Liberando os conteúdos gástricos para o intestino. 3 principais funções do estômago, entre elas acomodar e estocar o alimento ingerido, triturar partículas sólidas e esvaziar seu conteúdo no duodeno de forma controlada. O estômago, ele apresenta ainda adaptações exclusivas nas camadas mucosa e muscular que são necessárias a essas funções. Sendo que a camada muscular, ela é uma camada muscular circular e longitudinal, e nós podemos ainda falar sobre a camada interna, que tem fibras oblíquas, que ela vai ser responsável por dar mais eficiência na mistura e na quebra dos alimentos. A mucosa do estômago, é importante falar que ela apresenta vários tipos de células, que são todas elas adaptadas a determinadas funções gástricas. A camada mais superficial, ela vai ter células produtoras de muco e também outras células que são especializadas em produzir ácido proenzimas, além de hormônios. Essa tabela, eu não vou falar ela toda, é só para exemplificar os grupos celulares gástricos e as suas principais funções. Só vou citar aqui alguns exemplos que são importantes a gente ter em mente dessas funções, dessas células do estômago, em relação quando o paciente faz algum tipo de procedimento cirúrgico no estômago, uma gastrectomia, por exemplo. No caso das células parietais, elas são localizadas em todo o estômago, principalmente no corpo, são responsáveis por produzir ácido clorídrico e fator intrínseco. Então, elas vão estar relacionadas com a digestão de partículas sólidas, ativar o pepsinogênio, matar alguns micro-organismos ingeridos. Então, pacientes que realizam, por exemplo, uma gastrectomia, que vai remover o corpo, uma gastrectomia total, por exemplo, eles vão ter deficiência na produção do fator intrínseco, que está muito relacionado com a absorção, por exemplo, da vitamina B12. Então, são pacientes que geralmente vão cursar com anemia. As células principais estão presentes em todo o estômago e estão relacionadas com a digestão proteica. Também da mesma forma, pacientes que realizam uma gastrectomia total vão ter deficiência na digestão proteica, então vai acabar tendo aquela estase gástrica. E dentre outras as células, cada célula tem sua função em determinado tipo de cirurgia, antrectomia, ou gastrese subtotal, ou gastrectomia total, vai estar relacionada com alguma ação que vai deixar de ser produzida pelo órgão. Em relação à cirurgia gástrica, ela vai ter indicações variadas. Antigamente, uma das principais indicações era a presença de úlceras pépticas gastroadenais, mas que nos dias atuais, devido ao avanço das medicações, dos inibidores de bomba e próton, não acaba sendo tão comum. E as principais indicações estão mais relacionadas à presença de tumores, sejam eles benignos ou malignos, obesidade, principalmente nas gastropastias, e a doença do refluxo gastroesofágico nas fundoplicaturas. A ressecção gástrica, ela pode ser total ou parcial. Dentre elas temos a antrectomia, que é geralmente a ressecção de até 30% do órgão, as hemigastrectomias até 50%, e as gastrectomias subtotais, que pode ser até 90% do órgão ressecado. E existe ainda uma classificação de gastrectomia segmentar, geralmente é chamada em cunha, que é quando você faz uma gastrectomia de um segmento pequeno, que às vezes pode ser para fazer a ressecção de algumas lesões benignas, bem particulares. A cirurgia ela pode ter algumas consequências, né, como diminuição da função do reservatório, interrupção da bomba gástrica, por conta da questão daquelas células que eu tinha mencionado, perda do controle do esvaziamento gástrico, e ainda quando ela está associada com vagotomia, pode ter interferência em outros órgãos e nas suas funções, como dificuldade de absorção de ferro e cálcio, menor absorção da vitamina B12, como falar.
A gastrectomia, né, um dos tipos de gastrectomia, resseção do intestinal do estômago, associada à ressecção do esfíncter, tratamento de úlcera péptica adenal. As indicações mais atuais são úlceras complicadas, aquelas refratárias a um tratamento clínico, tumores benignos de antro que não são ressecáveis endoscopicamente, outros tumores, gistes, tumores neuroendócrinos gástricos tipo 1, eu até mesmo o pâncreas ectópico, aquele que é de grande tamanho, que é bastante sintomático, pode ser também realizada a antrectomia. E gastrite antral corrosiva severa, como no caso do Gave refratário ao tratamento, também pode estar sendo realizada a antrectomia. Pode estar associada ou não à vagotomia triangular superseletivo. E ficar atento que até 20% dos pacientes submetidos a esse procedimento, eles podem desenvolver algum tipo de síndrome pós-gastrectomia ou pós-vagotomia. Dentre elas, a principal é a síndrome DUP, que é uma síndrome que ela vai ocorrer devido à passagem rápida e abrupta dos alimentos, que vão deixar de passar de forma adequada pelo estômago e vão cair no intestino, alimentos de alta osmolaridade, e vão acabar desencadeando alguns tipos de síndrome. Dentre os sintomas principais estão a diarreia, a estase gástrica, pode surgir também úlceras marginais e gastrite por refluxo biliar. E sempre prestar atenção que nas antrectomias, o ideal é você fazer a ressecção completa do antro, sem deixar restos celulares de antro presente, porque pode acontecer o chamado antro retido, que é quando ainda fica algum resquício de antro durante a cirurgia, né, no pós-operatório, que pode estar cursando com uma hipergastronemia no pós-operatório, com consequente recidiva de úlcera ou até surgimento de úlceras marginais. Aqui é a exemplificação de duas antrectomias, né? A BIROT 1 e a 2, que eu vou falar mais na frente. Aqui só exemplificando os tipos de gastrectomias, como eu mencionei. A hemogastrectomia, que é a ressecção de até 50% do órgão, atualmente ela é pouco utilizada, visto que hoje em dia uma das maiores indicações das gastrectomias são as ressecções de tumores malignos. Então, nesses casos, a gente lança mão principalmente da gastrectomia subtotal e da gastrectomia total. A subtotal é aquela que é ressecada até 90% do órgão. Ela vai levar maiores interferências funcionais em relação à antrectomia. E a principal indicação hoje é tumores malignos do terço distal do estômago. Os métodos para reconstrução após a gastrectomia subtotal pode ser na forma de BIROT 1, 2 ou Y de Roux com interposição jejunal. Possíveis complicações também, citamos a síndrome DUP, refluxo biliar para o coto gástrico, má absorção de distúrbios do esvaziamento gástrico. A gastrectotal, ela é utilizada hoje em dia principalmente na presença de uma lesão maligna gástrica, que não permite obter uma margem de segurança adequada para você realizar apenas uma gastrectomia subtotal. E sempre lembrar que uma margem que você considera segura é quando você tem a distância da lesão e para a linha de transecção igual ou superior a 6 centímetros. Em relação às técnicas, a gastrectomia a BIROT 1 é aquela onde você vai fazer uma ressecção gástrica distal com reconstrução gastroduodenal. Então, você vai ter a anastomose gastrodenal, né? Vamos fazer uma antrectomia. Então, ao exame endoscópico, você vai observar a ausência do antro e muitas vezes até do corpo distal, dependendo da altura que foi realizada. Pode ser identificado também a presença de um lábio mucoso claro, ou levemente bilioso, e uma interrupção abrupta do pregueado mucoso junto à zona anastomosa, porque uma das coisas que caracteriza, no caso do corpo, a presença das pregas, né? Quando está fazendo a transição para o antro é uma região que não tem esse pregueado mucoso. Então, como vai fazer a antrectomia, essa interrupção é abrupta. A anastomose gastroadenal, ela vai ser terminal, geralmente de fácil intubação, quando você penetra no bulbo, que vai estar encurtado, né? E vai apresentar aquela retificação da flexura, mas vai ter um fácil acesso à segunda porção do adenal. E pode haver também certa dificuldade no cateterismo das vias biliares, quando for o caso de se submeter a CPRS paciente, por conta da modificação da angulação, por conta da cirurgia. Aí na foto mostra o exemplo da anastomose, né? O antro removido, e aqui mostra a linha, a estrutura ali de grampo da anastomose gastroadenal. Na BIROT 2, o tamanho do coto gástrico já vai ser mais variável em relação a B1. Geralmente ele vai medir de 7 a 10 centímetros e já é uma ressecção médio-distal,
onde a gente vai ter uma reconstrução gastrojejunal terminolateral. Então, nesse caso, a gente vai ter essas duas boquinhas aí que eu vou explicar mais para baixo. No exame endoscópico, vai ser identificado o lago mucoso com poucos resíduos biliares e muitas vezes vai ter hiperemia, edema, de densidade variável junto à região da zona da anastomose. A anastomose geralmente ela é ampla, com as bocas bem visíveis, fica esse olhinho aí. E a alça aferente, após percorrer 20 a 30 centímetros, a gente vai encontrar a papila do adenal maior, que vai ficar em fundo cego, e geralmente essa papila ela fica com função invertida, que já também vai ser uma dificuldade para a cateterização da CPRE. E a outra alça vai ser a alça eferente, que vai ser a alça alimentar. Então, a alça que recebe o conteúdo biliar vai ser a alça de fundo cego, a aferente, e a outra vai ser a alça alimentar, que vai ser a eferente. Em relação à gastrectomia total e subtotal, com reconstrução Y de Roux, vão ser ressecções mais amplas. Muitas vezes essas ressecções com reconstrução Y de Roux são ressecções totais, sendo o procedimento de escolha no tratamento do câncer gástrico, principalmente proximal. A reconstrução ela pode ser com alça jejunal única terminolateral, a mucosa do remanescente gástrico geralmente ela vai ser normal sem bile, e a anastomose gastrojejunal também vai ser ampla com duas bocas, a fundo cego e a alça alimentar, que ele remove o estômago todo, faz a anastomose gastrojejunal e faz a alça lombar do Y. Nessas gastrectomias totais, a anastomose interior-lateral, geralmente ela acaba não sendo avaliada na endoscopia, porque ela tem uma localização que é mais baixa, né? Geralmente tem que percorrer uns 40 centímetros a partir da anastomose gastrojejunal, então, de rotina, ela acaba não sendo avaliada. Que na visão endoscópica, a gente avalia a anastomose e vai ver também duas bocas, uma boca com alça aferente e outra com alça aferente. Da mesma forma da outra aferente, vai receber o conteúdo biliar e a aferente vai ser a alça alimentar. E a outra anastomose, que é a enteroenteral, vai estar lá embaixo a 40 centímetros. Aqui é uma figura que ele está só exemplificando, né, o tipo de anastomose do procedimento que foi realizado. A um aqui é um paciente que foi submetido a uma gastrectomia subtotal, com anastomose AB2. Então, aqui na letra A, a gente vai ver a alça aferente, que vai ser aquela que vai receber o conteúdo da bile, né? E o peristaltismo vai trazer as secreções do duodeno para o coto gástrico. Já a B é a alça aferente, que vai ter peristaltismo no sentido caudal, justamente por ser a alça alimentar. E o C aqui é a boca anastomose. O 2 é um exemplo de uma gastrectomia total, com anastomose esôfago-jejunal com bolsa jejunal, onde aqui na letra A a gente vê a linha da anastomose, a gente vê que é uma linha mais, como se tivesse um aspecto mais durinho, às vezes com a coloração um pouco mais clara. O B é a alça em fundo cego e a C é a alça eferente, também que vai ser alimentar. A gente vê essas duas bocas como se fossem dois olhinhos. O 3 é só mostrando o refluxo, né, que pode acontecer, o refluxo biliar enterogástrico, né, grande quantidade de bile no lago mucoso, às vezes esse muco pode ficar amarelado, aderido à mucosa, e ele pode ficar acumulando, às vezes, também mucosa de coto gástrico, que ele pode levar a uma complicação que a gente vai ver também. O 4 aqui é o aspecto endoscópico da gastrectomia total, com anastomose jejunal sem bolsa, em fundo de Roux, e um aspecto também mostrando o aspecto normal. A indicação da gastrectomia, nesse caso, foi por câncer gástrico proximal e foi realizada a biópsia no pós-operatório, como a gente vai ver que é uma das indicações, é obrigatório fazer mesmo em pacientes sem sintomas. E a biópsia, nesse caso, veio positiva para adenoCA, adenocarcinoma. E o 5 é só mostrando o aspecto endoscópico da gastroenostomia, que geralmente era utilizada quando tinha estase gástrica, e mostra que a anastomose com a alça jejunal no antro, proximal, sem ressecção gástrica. O A é a alça jejunal e o B seria a localização do antro. Em relação às complicações das cirurgias gástricas, elas vão estar relacionadas devido ou à falha técnica ou a mudanças anatômicas e funcionais que vão ocorrer por conta do procedimento. A perda do controle do esvaziamento gástrico nas gastrectomias
ela propicia a passagem mais rápida, né, desses líquidos hiperosmolares para o duodeno, no caso da B1 e do UROT1, ou para o jejum, no caso da UROT2 e do Y de Ru. Isso vai ocasionar a síndrome DUMP, como eu já mencionei, que ela pode se manifestar principalmente de duas formas. A síndrome DUMP precoce, que até 30 minutos após as refeições, o paciente pode iniciar sintomas de náuseas, vômitos, cólicas, diarreia, e pode também estar relacionado com sintomas sistêmicos, astenia, taquicardia, hipotensão e até lipotímia. E também pode ser a síndrome DUMP que se manifesta tardiamente, que é aquela que pode aparecer de 1 até 3 horas após as refeições. E os principais sintomas que podem estar relacionados podem ser sudorese, alteração no nível de consciência e a hipoglicemia reativa, que vai ser pelo fato do intestino delgado não conseguir tolerar a presença de açúcar, então ele vai levar a uma libertação de grandes quantidades de insulina que vai levar à hipoglicemia. A síndrome DUMP ela pode estar presente em 15 até 20% dos pacientes pós-gastrectomia parcial e em 6 a 14% dos pacientes submetidos à vagotomia troncular com piloroplastia. Outros distúrbios que podem estar associados, né, no pós-operatório das cirurgias gástricas são os distúrbios metabólicos. Dentre eles, a gente pode citar distúrbio na absorção do cálcio, que pode culminar com a presença de osteoporose e até fraturas ósseas nesses pacientes. A deficiência na absorção de nutrientes, é muito comum a gente ver pacientes que fazem ressecção gástrica, fazem utilização contínua de suplementos alimentares à base de vitaminas, por conta dessa deficiência na absorção dos nutrientes, principalmente a vitamina D e a vitamina B12. A vitamina B12, principalmente por conta da deficiência do fator intrínseco, como eu tinha mencionado lá na frente. E também a deficiência na absorção do ferro, que pode levar à anemia. Então, a principal causa de anemia nesses pacientes que são submetidos a gastrectomias é a deficiência de vitamina B12 e deficiência de ferro. Do ferro por conta que os alimentos eles vão deixar de passar pela região do duodeno, que é o principal local que faz a absorção do ferro. E outra coisa também que pode acontecer, que às vezes tem uma manifestação um pouco mais grave, é a presença de ataxia devido à deficiência de cobre, que também é absorvido no duodeno. O refluxo duodeno gástrico, ele pode acontecer e grande quantidade de bile na cavidade gástrica, ela pode desencadear alterações metaplásicas, que podem estar relacionadas a um aumento do risco de câncer gástrico. A fundoplicatura também é um tipo de procedimento relacionado às cirurgias gástricas, né? A principal indicação hoje em dia é a doença do refluxo gastroesofágico, que ainda é altamente prevalente no nosso meio, até 12% da população. É uma cirurgia que ela é indicada principalmente nos casos de intratabilidade clínica, ausência de cicatrização das lesões esofágicas, ou falha em aliviar aqueles sintomas relacionados à doença do refluxo, intolerância aos IBPs, presença de hernia de hiato volumosa, ou aquela regurgitação que não melhora com tratamento clínico. Existem várias técnicas para estar sendo realizada. A que a gente mais conhece, mais utilizada, é a técnica de Nissen, né, que é a fundoplicatura total, 360 graus, a de Topé, que é aquela fundoplicatura parcial, ela e a DOR são fundoplicaturas parciais, só que a de Topé ela envolve 270 graus e a DOR 180. A diferença entre elas vai estar basicamente na proporção desse envolvimento do esôfago, né, pela fundoplicatura. Também apresenta complicações, sendo que a principal delas vai ser a disfagia precoce, que pode estar presente até 20% dos pacientes, sendo que desses 20%, até 90% eles têm uma resolução espontânea desse quadro de disfagia. Essa disfagia também ela pode ser pós-operatória ou pode ser duradoura, pós-operatória principalmente pelo esticamento do esôfago durante o procedimento. Outras complicações estão relacionadas com a dificuldade de vomitar, até 5%, ou de eructações, distensão abdominal, diarreia e flatulências. Sendo que a pressão na confecção para fazer a válvula, ou então, às vezes, uma possível lesão inadvertida do nervo vago, superaquecimento bacteriano, podem estar relacionados ao surgimento desses sintomas. Aqui a figura exemplificando a fundoplicadura de Nissen, né, 360 graus, a de Tupé, que é 270, e a DOR, que é 180. Aqui é uma figura, no livro eu acho que ele esqueceu de colocar as letras nas fotos, ele não colocou. Que é só para demonstrar a chave da fundoplicatura, como é que seria.
Creio que a letra A já for fundoplicatura normal, a B seria ela parcialmente desfeita, a C totalmente desfeita, a D ela torcida, e aqui a E, ele coloca como uma hernia de ato recorrente com fundoplicatura intratorácica. Ele colocou que a E1 seria a visão interógrata e a E2 seria a visão de retrovisão. E essa letra F aqui eu acho que ele repetiu, que tá torcida de novo, que nem a D, e eu não vi mais fundoplicatura torcida, vi só a fundoplicatura desfeita com hérnia parasofágica, que seria essa última, que tem essa depressão no fundo, que é a hérnia parasofágica. Aí depois tem outra para ver. Piloroplastia vagotomia, um procedimento que hoje em dia é muito utilizado, a piloroplastia, que ele tem limitações, indicações limitadas, principalmente devido à estase gástrica, e era utilizado inicialmente após vagotomia troncular em cirurgias para úlcera péptica, devido à gastroparesia refratária. A técnica mais conhecida é a de Hennig-Plix, onde se observa o piloro aberto e pouco deformado, onde é feita uma incisão vertical com a sutura transversal, que é evidenciado na figura. As vagotomias, elas podem ser troncular, seletiva, né, superseletiva, e elas geralmente não são percebidas durante o exame endoscópico. O nervo vago, né, que é o 10º par craniano, ele é um nervo que ele é responsável por suprir toda a inervação parasimpática dos órgãos do pescoço até o colo transverso, setas adrenais. Então, ele também vai ter função sobre o trato digestório. Ele vai regular a ingestão de alimentos, a digestão, e também tem uma função na barreira da imunidade. Então, dessa forma, o paciente que é submetido a uma vagotomia troncular, ele vai ter uma diminuição na secreção do suco pancreático e suco gástrico, vai ter um esvaziamento gástrico retardado e também na vesícula biliar. E alguns artigos já mostraram que isso é fator de risco para desenvolvimento de colelitida. Dentro das complicações, também citamos a síndrome DAMP, refluxo biliar e diarreia, sendo que essa diarreia pode estar presente em 30% dos pacientes submetidos a cirurgias gástricas no geral e 20% daqueles que são submetidos a vagotomias tronculares. Aqui é só exemplificando que ela pode ser troncular, seletiva ou superseletiva. A troncular vai desinervar o estômago e os outros órgãos. A seletiva, ela desinerva toda a irrigação vagal do estômago, mas ela vai poupar outros órgãos. E a superseletiva, ela vai preservar ramos tanto do antro quanto do piloro. E geralmente ela não necessita da piloroplastia associada porque ela não precisa de drenagem. Aqui é só um exemplo evidenciando a gastroenteroanastomose, né, que é uma conexão do estômago com o jejum, utilizado para casos de obstrução piloro-duodeno que não são passíveis de ressecção cirúrgica, geralmente é utilizado mais de uma forma paliativa, para pacientes que têm alguma obstrução tumoral, obstrução do trânsito alimentar. Geralmente no exame endoscópico você não vai observar ressecção, apenas uma linha ampla de anastomose, e é uma anastomose gastrointestinal lateral esoperistáltica, junto à face posterior do corpo médio distal com duas bocas. Uma vai ser a boca da alça aferente, né, que vai ser a do duodeno, da parte das secreções biliares, e a outra alça aferente, que vai ser a do jejum, que vai ser a alimentar. Outra forma também de estômago operado seria, no caso da GDP, da gastroenteropancreatectomia. Ela pode ser feita com ou sem preservação do antro. Geralmente é feita a antrectomia. Ela é utilizada para tratamento principalmente de tumores periampulares. É uma cirurgia que consiste na ressecção cirúrgica do antro gástrico, mas pode também ser preservado o antro, cabeça do pâncreas, duodeno, porção distal do colédoco, vesícula biliar. Então, a reconstrução ela pode ser realizada em alça única ou em alça dupla. Em relação às alterações do remanescente gástrico e alterações anastomóticas, as principais que nós podemos identificar a presença de hiperemia, edema, erosões, úlceras, petecas, a fiabilidade da mucosa do coto, que pode ser ocasionada principalmente pelo refluxo da pele, a presença de úlceras ativas, um leite fibrinoso, bordos planos hiperemiados junto à face gástrica jejunal ou sobre a própria borda anastomótica, que a gente chama de úlcera de borda anastomótica, estenose dessas anastomoses, presença de metaplasias intestinais, que pode estar relacionado com a presença de bile, principalmente no coto gástrico, e até desenvolvimento de neoplasia do coto gástrico.
E qual é o papel da endoscopia no acompanhamento pós-cirurgias gástricas? O exame endoscópico ele vai ser necessário tanto pelo surgimento de sintomas ou apenas para manter vigilância desses estômagos operados. Nos pacientes submetidos à funduplicatura, deve ser avaliadas algumas das características endoscópicas, como sugere esse score aqui de Mittal, que ele coloca só basicamente o que é que você deve olhar. Ele bota a classificação aqui, mas eu botei a figura só para a gente saber o que basicamente deve ser olhado. A distância da junção esôfago-gástrico. Doutora, você entendeu que era crura? É o diafragma? Pronto. A distância da junção esôfago-gástrica até o nível diafragmático, se ela está localizada intraabdominalmente, está ao nível, está abaixo do diafragma, se ela está localizada a menos de 2 centímetros ou a mais de 2 centímetros, para a gente ver se ela está deslizada ou não, com hérnia ou não. A quantidade de tecido gástrico está acima ou abaixo dessa junção esôfago-gástrica, se ela está em torno do esôfago distal, ou se ela está acima ou abaixo da funduplicatura, né? A questão aqui da distância. E a descrição da funduplicatura. Se ela está intacta, se ela está parcialmente desfeita, se ela está totalmente desfeita, se ela está torcida, ou se tem o estômago em 2 compartimentos, que eu não entendi o que ele quis dizer com isso, estômago em 2 compartimentos. E também descrever se tem ou não associação com a hérnia paraesofágica. Aí aqui ele coloca toda uma classificação bem complexa, mas enfim. Basicamente é para a gente saber se ela está deslizada ou não, torcida ou não, na avaliação pós-operatória. E também ainda de papel endoscopia, no segmento pós-gastrectomia, principalmente avaliar o tamanho do culto gástrico, se tem presença de resíduos, mesmo após o jejum adequado, se tem presença de bile, tanto no esôfago quanto no culto gástrico, para a gente avaliar a permeabilidade da anastomose, se tem fio de sutura ou não, porque geralmente quando tem fio de sutura, se tiver algum sintoma do paciente, é indicado fazer a remoção desse fio de sutura. Se tem presença de lesões sugestivas de recidiva, principalmente em cirurgias que foram feitas por tumores, como é que está a permeabilidade dessas alças jejunais. E outra coisa que é importante frisar é que sempre deve ser colhido material pré-histopatológico, mesmo quando não houver lesão aparente na endoscopia. Se o paciente fez uma gastrectomia por tumor maligno, então na vigilância, no acompanhamento, mesmo que não tenha evidência de nada, você deve colher material e mandar para o histopatológico. E também é uma forma de possibilidades terapêuticas, né, para resolver complicações da cirurgia, seja hemostasia, avaliação da anastomose, dilatação, dentre outras funções. Pronto, isso aí é outra aula. Arrasou, Renatinho.